Imagine um homem que decide aprender a servir de verdade. Ele quer impactar vidas, ele quer transformar pessoas, ele quer fazer a diferença, ele quer glorificar a Deus. Então, ele procura o maior especialista em serviço que conhece. Um mestre famoso, admirado, com décadas de experiência. Quando chega ao local, não encontra o mestre ensinando numa sala elegante ou sentado numa cadeira importante. O mestre está em pé, com um avental simples, lavando o chão e servindo uma refeição a alguns visitantes cansados. Sem palestras, sem títulos, sem holofotes, somente serviço, o amor em movimento. O homem passa o dia inteiro observando, atento, aquele homem. O mestre não faz discursos sobre humildade, ele se ajoelha. Ele não descreve compaixão, ele abraça, cuida, enxuga lágrimas. Não fala sobre honra, ele escolhe o lugar mais simples. E enquanto serve, ele olha para cada pessoa como se elas tivessem um valor eterno. No fim do dia, o discípulo entende. A verdadeira grandeza não está no prestígio, mas em conhecer o Mestre, ver como ele age, imitá-lo. Em João capítulo 12, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, nós observamos algo parecido. Pessoas ao redor de Jesus reagiram de formas diferentes ao seu valor, mas também ao seu exemplo. E eu quero chamar a nossa atenção para uma verdade essencial nesse texto de João capítulo 12, que é a seguinte: o conhecimento correto sobre Jesus determina o tipo de serviço que oferecemos a Ele. O conhecimento correto sobre Jesus determina o tipo de serviço que oferecemos a Ele. Nós iremos observar algumas verdades nesse texto de João, capítulo 12, e vamos destacar essas verdades dentro de 3 aspectos básicos. Nós iremos fazer uma visão ou observar esse texto de uma maneira panorâmica. Geralmente nós focalizamos, damos um zoom na passagem mais curta, mas nós iremos fazer agora uma visão um pouco mais abrangente. Olha comigo, João capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer pela Tua palavra e pedir pela orientação do Espírito Santo, que nós podemos ter o discernimento necessário dessa passagem, possamos compreendê-la e podermos aplicar nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Quais são as verdades
a respeito de Jesus e das pessoas ao seu entorno que nós podemos destacar nesse capítulo de número 12 do Evangelho de João. Nós temos aqui vários personagens. A principal, é claro, Jesus, mas nós temos várias outras pessoas ao lado, ao redor, conversando, dialogando, respondendo a Jesus. E a primeira verdade que nós podemos destacar aqui no texto diz respeito ao valor de Jesus. Qual o valor de Jesus? E nesse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 12, verso 1 a 11, nós observamos o valor de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Uma dessas pessoas é Maria. Nós podemos notar o valor de Jesus para Maria, a irmã de Lázaro, uma das irmãs de Lázaro. Na verdade, Jesus era muito precioso para Maria. Jesus era muito valioso para essa mulher. Muito mais valioso do que um óleo, um perfume aromático que ela possuía de grande valor. Aquele era uma espécie de perfume da época e não era um perfume barato, não. E era um perfume que ela possuía. Fazia parte dos seus bens. O fato é que, na escala de valores de Maria, Jesus estava acima daquilo que ela já possuía. Jesus estava em um patamar muito mais elevado do que aquilo que Maria possuía e de grande valor. Na escala de valores de Maria, Jesus estava acima daquilo que ela já possuía. O denário era a moeda romana para o pagamento de uma diária de um trabalhador comum. E alegaram aí no texto que esse perfume poderia ser vendido e ele poderia ser vendido por 300 denários, ou seja, quase um ano de trabalho comum. Então você percebe que isso era algo bem valioso. Se nós fizéssemos uma conta para os nossos dias, claro que muitos distanciamentos, mas nós chegaríamos a uma cifra razoável para um pequeno frasco de perfume. O perfume de Maria não superava o valor de Jesus para ela. O valor daquele perfume não superava o valor que Maria dera a Jesus, como ela considerava Jesus valioso. Para Maria, Jesus era muito, muito, muito mais valioso. Por isso, ela estava disposta a servir Jesus com tudo que ela tinha. Inclusive com os seus bens mais nobres. Eles estavam à disposição, a serviço de Jesus. Tudo que ela possuía estava à disposição da glorificação de Jesus. Mas nós percebemos no texto um contraste gritante, um contraste explícito, claro, que é o valor que Jesus tem para Judas Iscariotes, um dos seus discípulos. O valor de Jesus para Judas Iscariotes era muito, muito diferente do valor de Jesus para Maria. Jesus era inferior ao valioso óleo aromático de Maria. E disfarçado aí de uma falsa preocupação com os mais pobres, Judas, na verdade, queria lucrar com aquilo. Judas queria lucrar com aquela situação, com a venda daquele perfume. Na escala de valores de Judas, Jesus estava abaixo daquilo que ele poderia ganhar, daquilo que ele poderia lucrar com a venda daquele perfume. A mentalidade de Judas Iscariotes era oposta à mentalidade de Maria. Enquanto que Maria encarava os seus bens a serviço de Jesus, Judas estava servindo a Jesus para adquirir bens. Há um contraste muito claro aqui. Isto porque o evangelista João, ele deixa bem, de maneira muito explícita, a atividade furtiva de Judas. Judas era uma espécie de tesoureiro do ministério de Jesus e ele diz que ele estava furtando, subtraindo os valores que eram lançados na bolsa do ministério de Jesus. Ele estava roubando. O intuito dele com a venda daquele perfume era próprio. Era para que ele pudesse obter mais e mais lucro. Ele estava lucrando ilicitamente através da sua função de tesoureiro
do ministério de Jesus. Note aí o tamanho do contraste entre essas duas personagens, Maria e Judas. E olha que Judas estava muito mais ligado, no sentido de tempo, a Jesus. Estava diariamente com Jesus. Maria era conhecida de Jesus, assim como a sua irmã Marta e Lázaro, mas eles viviam em uma cidade chamada Betânia, e Jesus estava em um ministério itinerante. E Judas estava acompanhando ele. Durante 3 anos, pelo menos, ele teve essa atividade. Outra questão que nós podemos notar aí é o valor de Jesus para a multidão. Nós temos uma multidão aí. E Jesus, ele era considerado importante, primeiramente e principalmente por ter realizado o grande sinal da ressurreição de Lázaro. No capítulo 11 nós podemos observar isso. Inclusive, para alguns, ser testemunha ocular desse milagre, de que Lázaro de fato estava vivo, fora motivo suficiente até para crer em Jesus, diz o texto. Na escala de valores da multidão em geral, Jesus, ele era estimado por aquilo que ele poderia fazer, pelo seu grande poder de fazer coisas miraculosas, de realizar feitos extraordinários. Na mentalidade de muitas pessoas, o valor de Jesus estava ligado àquilo que ele poderia realizar com seus milagres. Eles estavam dispostos a crer nele, sim, a segui-lo, sim, à medida que eles pudessem ver, eles pudessem experimentar o poder miraculoso de Jesus. O valor que Jesus tinha para a multidão era exatamente essa. Mas nós ainda temos um quarto grupo aí, que são chamados de principais sacerdotes. O valor de Jesus para os principais sacerdotes. Jesus não tinha valor nenhum para esse grupo de pessoas, porque eles procuravam matar Jesus, e eles procuravam matar Lázaro, que estava promovendo o nome de Jesus. Ora, as pessoas que viam Lázaro ressuscitado, eles estavam promovendo, ou ele estava promovendo o nome de Jesus. Por isso que eles queriam matar tanto Jesus, mas eles queriam matar também Lázaro. Lázaro estava na lista negra desse grupo dos principais sacerdotes. Na escala de valores dos principais sacerdotes, Jesus não tinha valor nenhum. Jesus era apenas um nome a ser riscado, um nome a ser apagado, assim como o seu amigo Lázaro, que estava promovendo cada vez mais a fama de Jesus. As pessoas estavam indo lá, viam que Lázaro tinha sido ressuscitado e, de fato, saíam crendo de alguma forma em Jesus. A segunda verdade que nós destacamos aí no texto, além do valor, nós falamos agora do valor de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor, diz respeito à expectativa. As pessoas tinham determinadas expectativas a respeito de Jesus. E olha comigo aí o verso 12. João, capítulo 12, versículo 12. Lê comigo. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado
o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Há várias expectativas aqui a respeito de Jesus. Primeiro, nós podemos perceber a expectativa da multidão dos judeus em Jerusalém. Jesus estava se aproximando de Jerusalém e havia uma multidão de judeus observando Jesus. E eles tinham certa expectativa a respeito desse homem chamado Jesus. O fato é que o povo judeu aguardava há muito tempo, ansioso, o descendente de Davi, o descendente davídico que reinaria sobre a nação de Israel, sem nenhuma interferência estrangeira, que no contexto daquela época, do primeiro século, do tempo de Jesus, era o Império Romano. E esse descendente de Davi, ele libertaria Israel da opressão estrangeira. Naquele momento, e eles esperavam isso. Boa parte do povo estava apostando que Jesus era essa pessoa. E uma parte por causa do grande sinal que Jesus havia realizado em Betânia, ressuscitando Lázaro. Diz aí o verso 17 e 18. Exatamente isso. A expectativa da multidão de judeus em Jerusalém era de que Jesus seria o grande libertador político, social de Israel, da nação de Israel, com base, inclusive, nos milagres que ele acabara de realizar. Inclusive, esse grandioso milagre que foi a ressurreição de Lázaro. Mas nós temos também um segundo grupo aí, que é o grupo de gregos. Gregos que estavam em Jerusalém. E eles também tinham uma certa expectativa a respeito de Jesus. Da mesma forma, esses gentios, que provavelmente ou eram gentios prosélitos ou eram tementes a Deus, eram duas classificações de gentios naquela época, eles esperavam algo de Jesus. Eles queriam, inclusive, ver Jesus, eles queriam falar com Jesus. Por isso que eles foram até um dos discípulos de Jesus, que era da Galileia, Filipe. Eles queriam ter um contato com Jesus. E eles procuram Filipe. Talvez a expectativa desses gregos, desses gentios, fosse a mesma expectativa dos judeus. Ou então eles estavam apenas impressionados com as notícias que eles acabaram de ouvir a respeito de Jesus. Ora, esse homem ressuscitou um morto de 4 dias. Quem é ele? Eu preciso falar com ele, eu preciso conhecer ele. Talvez eles estivessem impressionados com essas notícias e por isso queriam ver Jesus, conversar com ele, falar com ele. Agora, a questão importante para nós é que provavelmente não era a expectativa que eles realmente deveriam ter de Jesus. Esse é o ponto. Mas era uma expectativa baseada simplesmente, meramente, nos sinais miraculosos, na fama de Jesus. A fama de Jesus correu. Eles ouviram falar dos feitos de Jesus. E por isso eles queriam um contato com Jesus. A expectativa estava equivocada ainda. Mas também nós temos aí, no final do texto, a expectativa do próprio Jesus sobre ele mesmo. Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus sabia porque veio para a terra. Qual foi a missão que ele veio cumprir por mandato do seu Pai? Jesus sabia que a sua morte estava próxima e que ela era necessária tanto para judeus como para gentios, tanto para judeus como para gregos, para todas as pessoas. Ele sabia que deveria cumprir o seu propósito, realizando o mandato recebido do seu Pai. Jesus tinha plena consciência disso. Ele sabia disso, ele tinha essa consciência, inclusive de como ele morreria, morte de cruz. Ele seria levantado. E ele sabia o motivo da sua morte, o porquê da sua morte, para tornar filhos da luz todos os que creem.
Ele sabia que a sua morte traria ou teria inúmeros frutos, muitos fiéis, muitas pessoas convertidas, crendo naquilo que ele fez, na sua obra redentiva. Ele sabia disso, ele tinha consciência disso. Dentre todas, a expectativa do próprio Jesus sobre ele mesmo era a única correta. O único que tinha a perspectiva e a expectativa correta a respeito de Jesus era o próprio Jesus. Nem os judeus, a multidão, nem mesmo os gregos, mas Jesus sim. A única que estava baseada em quem ele realmente era e não simplesmente nos sinais que ele havia feito. Jesus sabia da sua missão e ele sabia quem o havia comissionado e enviado. A terceira e última verdade que nós podemos destacar aí, além do valor de Jesus e também das expectativas dessas pessoas, diz respeito à crença, diz respeito à incredulidade de muitas pessoas. E incredulidade persistente. Depois que Jesus falou da sua consciência, da sua missão, do mandato que ele recebeu de Deus e dos frutos dessa missão, ele sabia disso. No versículo 37, você pode acompanhar comigo, é dito o seguinte: e, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Esse é um dos versículos mais chaves da passagem, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim o falo. Nessa sessão, daqui para o final do capítulo 12, nós temos uma declaração explícita da incredulidade persistente a respeito de Jesus. A despeito do que Jesus já havia feito, da sua fama, dos seus milagres, inclusive do grande sinal da ressurreição de Lázaro, ainda havia pessoas que não criam em Jesus. O livro de João, basicamente, é dividido em duas grandes partes, segundo alguns, onde do capítulo 1 até quase capítulo 12, onde nós estamos, se refere ao livro dos sinais. João narra 7 grandes sinais, onde no capítulo 20 ele diz que foram escritos para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. E um desses grandes sinais, que fecha com chave de ouro a demonstração de Jesus de que ele é Deus encarnado, o Verbo divino, foi a ressurreição do seu amigo Lázaro. Mas nem mesmo esse grande ato, esse grande milagre, esse ato extraordinário foi capaz de quebrar determinados corações. Sabe por quê? O que nós podemos perceber claramente nesse trecho
é que o problema da incredulidade não está ligado ao número de sinais realizados, mas ao decadente estado de incredulidade do coração humano, do estado depravado do coração humano. A partir do capítulo 12 aqui, João vai falar o que alguns comentam como sendo o livro da glória. Ele passa de falar dos sinais de Jesus e ele passa a falar agora da glória de Jesus, do momento da glorificação de Jesus. Interessante que esse final, essa segunda parte do Evangelho de João, se resume a uma semana, talvez a uma noite, 2 dias, 3 dias. Você lembra aí dos capítulos do diálogo de Jesus com seus discípulos no cenáculo, capítulo 13 até 17. E é interessante que João já coloca essa palavra aqui, que é uma palavra que ele vai discorrer no decorrer dessa segunda parte, colocando como um empecilho para alguns dos judeus de seguirem a Jesus, verso 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, a glória de Cristo. Havia ainda muitas coisas que amarravam esses homens e impediam que eles se identificassem com Jesus. Agora, quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos perceber que a incredulidade é um cumprimento da palavra profética. O crer e o não crer estão atrelados ao fato de que Deus, graciosamente, abre os olhos de quem Ele quer. Deus abre os olhos de quem Ele quer. É graça de Deus, é misericórdia de Deus. Muitos não creram, mas muitos creram também. Muitos creram verdadeiramente em Jesus. Apesar, inclusive, desses aqui, inicialmente, estarem com a fé um pouco escondida, porque eles ainda olhavam com uma certa força para o que eles poderiam ganhar, o que eles poderiam perder momentaneamente. Talvez nós pudéssemos pensar, inclusive, no próprio Nicodemos, que desde o capítulo 3 está ali, mas não está, está ali, mas não está. Ou até mesmo José de Arimateia, talvez. E vários outros, quem sabe? O fato é que havia ainda muitas amarras para que esses homens, de fato, se identificassem completamente com Jesus. Mas a incredulidade deles era um cumprimento profético. A incredulidade deles é o fato aqui. A incredulidade deles como cumprimento da profecia. Muitos permaneceram na sua incredulidade. Eles estavam simplesmente cumprindo a palavra do Senhor, do Antigo Testamento, como João cita aqui o próprio Isaías. Mas também a incredulidade aqui, ela é base, ela é apresentada como base para o julgamento futuro. Jesus não estava naquele exato momento para julgar ninguém, mas para anunciar a palavra de vida eterna, mostrar a luz da vida que ele mesmo era e que o Pai havia lhe ordenado que ele falasse, explicitasse, pregasse, anunciasse. Mas no futuro, breve ou não tão breve, Jesus usará essa mesma palavra para proferir o seu julgamento, como é descrito lá no livro de Apocalipse, como uma espada afiada que sai da sua boca. Essa palavra, ela também é julgadora. Não naquele momento, mas no momento futuro, foi isso que o próprio Jesus falou. Todos, absolutamente todos, que permanecem persistentemente tímidos quanto à identificação explícita com Jesus e com as suas respectivas consequências, no final das contas, demonstrarão que não creram em Jesus, que não creram nele. E, de fato, essas pessoas receberão consequências muito piores do que as que elas temiam não receber naquele momento. Muito, muito piores. Dado essas explicações panorâmicas, eu queria tirar algumas lições práticas para as nossas vidas. E eu queria que você continuasse atento comigo. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar para todos nós é a seguinte:
qual é o real valor de Jesus para nós? Qual o real valor de Jesus para você? Para Maria, a irmã de Lázaro, o valor de Jesus não poderia ser comparado com nada que ela possuísse, nem ninguém que fizesse parte da sua vida, nem mesmo Lázaro. Maria sabia quem era Jesus. Se olharmos com franqueza para o mais profundo do nosso coração, nós perceberemos, cedo ou tarde, que objetos, pessoas, projetos familiares, empreendimentos profissionais, pessoas próximas a nós, podem sim estar acima de Jesus em nossa vida. Podem estar tomando o lugar que é devido a Jesus, somente a Ele. Eles podem estar acima nessa escala de valores que Jesus deveria ocupar o primeiro lugar. E entenda, nós estamos falando de serviço, começamos falando de serviço. Não haverá disposição para servir aos outros quando Jesus não é o bem mais valioso que nós possuímos. Se há algum plano, algum projeto, algum objeto, pessoas que nós consideramos na prática, não na teoria, mas na prática, mais valiosas do que Jesus para nós, nós não estaremos dispostos a servir uns aos outros. Ser alguém maduro em Cristo está ligado diretamente à maneira como nós enxergamos Jesus. E como Ele se mostra para nós, como Ele se apresenta para cada um de nós em comparação com o que nós temos ou com o que nós queremos ter. Segunda lição é que estar com Jesus e ter um relacionamento real com Ele ou será a nossa maior riqueza, ou nós usaremos Jesus apenas como um meio para conseguir aquilo que realmente nós queremos. Conseguir realmente aquilo que nós acreditamos ser valioso. Judas Iscariotes não estava com Jesus por causa de quem ele era. Isso fica muito claro aqui. Mas Judas Iscariotes estava com Jesus porque ele lucrava com o cargo que lhe fora confiado. Como responsável pela bolsa do dinheiro, Judas subtraiu os valores de lá. Ele estava preocupado com isso, em subtrair os valores que eram doados, que eram ofertados. Inclusive, muitas mulheres de boa condição financeira, segundo o evangelista Lucas, mantinham esse ministério, ajudavam nesse ministério. E Judas estava subtraindo dessa bolsa, estava pegando para si mesmo. Interessante, infelizmente, nós temos aí a explicação de João, que Judas, ele até tinha um discurso de piedade, era um discurso piedoso, comovente até. Mas esse discurso, ele era falso. Ele tinha um discurso de piedade, sim, uma suposta preocupação com os mais necessitados, mas o seu coração estava em outro lugar. No linguajar de Judas, ele estava completamente disposto a servir e ministrar aos outros, mas para benefício próprio. Não passava de uma estratégia para enriquecimento próprio. Nós somos seguidores de Jesus por causa dele ou porque nós queremos possuir algo muito mais valioso em nossa concepção? Seria uma saúde inabalável, talvez? Ou, quem sabe, um emprego estável, bem remunerado? Uma ascensão nos investimentos, nos negócios? Ou talvez um carro, uma casa melhores?
Ou ainda estejamos apenas preocupados em solucionar problemas dos nossos relacionamentos conjugais ou com os nossos pais, filhos. Talvez estejamos tentando conseguir um relacionamento amoroso, quem sabe? Quem sabe melhorar a nossa imagem manchada por escolhas que fizemos no passado? Ou ainda, apenas sentir paz emocional, paz interior. Talvez seja isso que nós estejamos buscando em Jesus, com a nossa associação a Jesus. E etc, etc, etc. Poderíamos ir muito longe. Em vez disso tudo, estar com Jesus, ter um relacionamento real, vivo com Ele, é o nosso maior tesouro. Deve ser o nosso maior tesouro. Ter esse relacionamento com Jesus, independentemente de qualquer outra coisa. Ele deve ser o centro das nossas escolhas, dos nossos planejamentos, dos nossos relacionamentos. Mais uma vez, nós precisamos compreender isso. Você e eu não estaremos dispostos ao serviço uns aos outros, dentro da comunidade local, inclusive, se todas essas outras coisas que foram citadas estiverem acima de Jesus para nós. Sabe por quê? Porque o serviço cobrará de nós sacrifícios. E nós só estaremos dispostos a sacrificar algo que é importante por algo que nós consideramos ainda mais valioso. E este algo, na verdade, não é algo, é uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Jesus precisa ser esse valor supremo para você e para mim. Terceira lição. Para aqueles que não valorizam Jesus, eles o terão como alvo. E não somente ele, mas todas as pessoas que promovem o nome de Jesus. Todas as pessoas que promovem o nome de Jesus. O fato de Lázaro de Betânia estar vivo era uma grandiosa promoção do poder, do nome, da autoridade de Jesus. Mas o que era que os principais sacerdotes queriam fazer? Aniquilar Lázaro. Obviamente, aniquilar também Jesus. Muitas vezes os cristãos dão razão para os ataques contra o Evangelho. Infelizmente, isso é verdade. Mas a questão é que, inevitavelmente, os adversários de Jesus e do Evangelho atacarão os seguidores de Jesus, os que promovem o nome de Jesus. E quem promove o nome de Jesus? A igreja de Jesus. Se fôssemos aí um pouco mais para frente, em João 15, João 17, nós veríamos isso, que o mundo os odeia. Foi isso que o próprio Jesus falou. Mas mesmo em meio ao ódio, promova Jesus. Tome a decisão resoluta de promover Jesus Cristo em sua vida com fidelidade e amor. Não simplesmente se deslocando para um local, um prédio onde muitas pessoas se reúnem 1, 2 dias na semana. Não somente isso. Mas realmente vivendo para Deus em todos os momentos. Seja um crente melhor, seja um pai, uma mãe melhor, seja um filho melhor, um irmão melhor, seja um membro de uma igreja local melhor, seja um profissional melhor, seja um cidadão melhor, seja um servo melhor. Por entender isso, esteja disposta a servir a comunidade que você faz parte, a esta igreja, a essas pessoas. Esteja engajado nisso. Não espere o pastor lhe convidar para fazer algo. Esteja disposto, esteja disponível para o serviço. E mais do que isso, faça da sua vida inteira, em todos os momentos, uma oportunidade ímpar para servir a Jesus e aos outros ao seu redor. Use o que você tem, use o que você sabe para isso. Deus lhe deu talentos, capacidades, oportunidades,
contatos que talvez só você tenha. Use isso para o serviço ao Senhor, o serviço uns aos outros. Quarta lição: quais são as nossas reais expectativas a respeito de Jesus? A multidão em Jerusalém esperava um rei que os libertasse imediatamente do domínio estrangeiro, de Roma, naquela situação, naquela ocasião. E essa expectativa ela foi impulsionada por aquilo que Jesus estava fazendo, principalmente pela ressurreição de Lázaro. Eles esperavam tudo, menos alguém que os libertasse, que os livrassem do domínio escravizador do pecado. Queriam um libertador político-social, sim, mas não um libertador espiritual. Quando pensamos em Jesus, pensamos em alguém que pode resolver todos os nossos problemas do dia a dia. Assim, aparece um, resolve Jesus, aparece outro, resolve Jesus. Será que essa é a nossa expectativa a respeito de Jesus? Ou nós pensamos em alguém que pode nos curar do nosso maior problema? Qual é o seu maior problema? É financeiro? É profissional? É de relacionamento? O seu e o meu maior problema é o pecado que ainda habita em nós. Jesus, ele pode nos curar desse problema e nos capacitar a lutar contra esse mal diariamente até o final da nossa vida. Diferente da multidão, as expectativas de Jesus sobre ele mesmo eram corretas, as únicas. Ele sabia e queria cumprir o mandato que ele havia recebido de Deus, dando a sua própria vida para reconciliar os pecadores com Deus. Nós também precisamos seguir o exemplo de Jesus e ter expectativas corretas sobre nós mesmos também, desejando cumprir o nosso propósito, a nossa missão, e servir uns aos outros, servir às pessoas, é parte indispensável dessa missão. Foi o que Jesus nos ensinou, na prática, em pé, fazendo. E os discípulos observaram isso, nós podemos observar isso hoje também. O problema, quando isso não é real em nós, provavelmente é porque a concepção que temos sobre nós mesmos e sobre Jesus talvez seja distorcida, teologicamente falando. Nós precisamos reorganizar isso, tanto aqui como aqui também. Intelectualmente, mas também afetivamente, no que diz respeito a Jesus. E por último, para finalizar, não devemos ficar surpresos com a incredulidade diante da palavra de Jesus. Não fique surpreso. Porque essa incredulidade diante da palavra de Jesus confirma as Escrituras e mostra a soberania de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. E como Ele está totalmente soberano nesse processo de salvação do pecador perdido. Mas também não devemos deixar de comunicar verbalmente as consequências eternas dessa incredulidade persistente, para aquelas pessoas que insistem em não crer em Jesus. Nós precisamos ser arautos, proclamadores dessas consequências, dessas verdades. Faz parte da sua e da minha missão. Ministrar às outras pessoas, muitas vezes, envolverá um grande desafio, que é o desafio da confrontação, do embate, do choque. Isso acontece, é inevitável. E em boa parte dos casos, isso vai ser muito difícil, tanto dentro como fora da comunidade, da igreja local. Não só entre irmãos em Cristo, mas também com as pessoas que ainda não seguem a Jesus. A pergunta é, estamos dispostos a isso? Estamos dispostos, em meio à incredulidade, a anunciar, proclamar a palavra do Senhor?
Sermos esses mensageiros, arautos da mensagem de Deus. Assim como aquele discípulo, lá do início, aprendeu observando o Mestre a servir, nós somos chamados a olhar para Cristo. Você é chamado para olhar para o grande Mestre, para o grande servo. Eu sou chamado a isso. Maria o reconheceu e derramou tudo aos pés de Jesus. A multidão aclamou Jesus. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas não compreendiam quem era Jesus. Outros o viram e simplesmente o rejeitaram. A pergunta para nós é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Quem Jesus é para você? Porque o Cristo que conhecemos é o Cristo que servimos. Se o vemos como supremo, como digno, como a razão da nossa existência, então a nossa vida será um serviço a Ele. A nossa vida será um serviço humilde, sacrificial, cheio de amor a Jesus. Onde quer que nós estejamos, seja lá o que estivermos fazendo, porque a nossa perspectiva é clara, essa, e ela é abrangente. E seguiremos o exemplo do próprio Mestre, que lavou os pés, serviu até a cruz e que hoje reina soberano. Conhecer Jesus não é apenas acúmulo de informação, é transformação do coração para o serviço. E que o mundo veja Cristo em você, que o mundo veja Cristo em mim, Cristo em nós, como o corpo do Senhor, pela forma como nós servimos uns aos outros. Para isso, nós precisamos estar cientes do valor de Jesus para nós, ter a expectativa correta a respeito de Jesus e crer constantemente na sua palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo texto sagrado e pelo que o Senhor nos permitiu adentrar nesse momento e que o que nós aprendemos, nós de fato possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoa cada irmão que aqui está presente, aqueles que não puderam vir. Nos ajuda, Deus, a servirmos uns aos outros, olhando para o nosso Mestre, sabendo quem Ele é, dando o valor que Ele de fato tem, tendo a expectativa correta sobre Ele e nós, e crendo na palavra dEle, Senhor. Que isso seja combustível para o nosso serviço constante, crescente. É isso que nós te pedimos no nome dEle, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.